A Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que retratam relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a Igreja é a habitação de Deus. Por isso, nessa lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos na segunda lição, Imagens Bíblicas da Igreja. O tópico primeiro da lição trabalha as imagens que descrevem um relacionamento. A noiva de Cristo. Sem dúvida nenhuma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como a virgem pura, segundo Coríntios 11:2. Porém, convém destacar que a palavra grega paternos, traduzida em 2 Coríntios 11, verso 2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. A esposa de Cristo. Paulo retrata também de forma vívida a imagem da igreja como esposa. Efésios 5, 25 e 26. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25. Não é como um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor que se entrega e que se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro de relacionamento de todos os casais cristãos. Rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Atos 20, 28. Aqui, a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre ovelha e pastor. Paulo deixa claro que este rebanho custou um preço de sangue, um preço alto de sangue de Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência. 1 Pedro 5, verso 2, verso 3. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser o modelo para o rebanho de Deus. Segundo tópico: imagens que descrevem função. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, Êxodo 19, versos 5 e 6, Isaías 43, verso 3, da mesma forma, Deus possui um povo debaixo do novo pacto, 1 Pedro 2,9. Geração eleita. A palavra grega genos, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que, em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração ou raça por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo, status social. Em Cristo,
todos formam a geração eleita. Sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a Igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. 1 Pedro 2,9. E essa Igreja de Cristo, essa imagem, vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficializar como sacerdote. E da mesma forma ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da aliança antiga e aquele exercido na nova aliança. Ali, essa função era reservada a apenas uma tribo, a de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, entre aspas. Isto é, de exercer o ministério de oração e intercessão diante de Deus. Salmo 141, verso 2. Nação santa, povo adquirido. 1 Pedro 2,9. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando que essa nação e esse povo eram representavam e deveriam ser. Olha que coisa interessante. Ambos os termos, em tom de adjetivo, mostra que essa nação e esse povo representavam e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa, um povo adquirido para Deus. Esta é uma figura muito forte para retratar uma igreja consagrada a Cristo inteiramente. Terceiro tópico: imagens que descreve a habitação. Santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir da sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,13. Mas, na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo um santuário de Deus. 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. Isso também significa que Deus habita na igreja. Ela é o seu templo. E, nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus. 1 Coríntios 3,17. Casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus. 1 Timóteo 3,15. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. E isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. A recomendação de Paulo em 1 Coríntios revela que a igreja se orienta por um padrão moral e que deve nortear o comportamento da sociedade. O privilégio de ser igreja. À luz de que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeiro, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus
e que por isso eles fazem parte do seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Conclusão: nessa lição, aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Obrigado.